Galera, depois de atualizar o PC baratinho para sua versão de 2017, é hora de a gente dar uma olhada neste cara aqui. Este aqui é o PC do custo ideal para jogar Adrenaline. É um PC que a gente montou no começo do ano, ali por fevereiro, e o objetivo dele era ser o melhor hardware que a gente indica para você montar um PC para jogar, focando aí em resolução Full HD e qualidade alta. Não estamos focando na qualidade ultra, porque o custo é muito alto comparado com o ganho de qualidade gráfica. É um PC para você montar e ter boa qualidade gráfica, jogar bem os seus games e ao mesmo tempo também tentar balancear o custo, ou seja, nós vamos tentar um hardware também que não saia tão caro. Não precisa ser o PC baratinho, mas também não pode virar o PC dos sonhos. Essa configuração que eu tenho aqui na minha frente é como a gente montou esse PC lá em fevereiro. Então nós tínhamos caras como o Core i5 7400, 8 GB de memória RAM e a placa de vídeo era uma Radeon RX 470. E é curioso, vocês vão ver ao longo do vídeo, como esse PC vai mudar em menos de um ano. Então nós montamos isso em fevereiro, agora em dezembro a gente vai fazer algo completamente diferente para vocês verem como o mercado, tanto de placa de vídeo quanto de processador, ficou movimentado ao longo de 2017. Para começar, vamos dar uma olhada no processador. E nós usávamos esse carinha, o Core i5 7400, sétima geração Intel Core. E as coisas mudaram bastante, porque foi esse ano que saiu os AMD Ryzen. Isso fez tanto a AMD voltar ao jogo, então quando nós fizemos o vídeo, não tinha concorrente para esse cara. Nós testamos FX só para ter ali a performance, vocês conseguem ver no artigo original nosso comparativo de benchmarks e tudo mais. Mas não tinha concorrência, então o Core i5 era a única opção. E agora no mercado nós já temos opções muito melhores de processadores Ryzen disputando com os Intel Core. A própria Intel também mudou bastante em relação ao PC do começo de 2017, porque agora a linha Core i5 deixou de ter só 4 núcleos e passou a ter 6 núcleos. O resto continua meio igual, não deixam overclockar, não tem hyperthread, ainda continua bem limitado comparado a outros processadores da linha Intel Core, mas pelo menos adicionaram 2 núcleos a mais. Isso é muito bem-vindo porque o PC do ideal não foi muito longe, já na metade do ano ele deu de cara com Ghost Recon Wildlands e nós tivemos um péssimo gameplay usando esse processador e mostrando que a vida do Core i5 não ia ficar fácil. Voltou a ter também problemas em outros games, como por exemplo o Assassin's Creed Origins. Tivemos lançamentos esse ano que começaram a mostrar que a vida de um quad-core não vai ser fácil. Então, ele tinha um custo aí na casa dos 750 quando foi lançado, mas ele precisa ser trocado. Nós precisamos de um outro processador. Por lado da Intel, o que nós temos, e que é o seu sucessor, é o Intel Core i5 8400, um processador de 8ª geração, com a vantagem de trazer 2 núcleos a mais. Nós já temos um comparativo no Adrenaline mostrando que ele é um bom processador para você jogar, mesmo nesses jogos bastante limitados por performance de processador. O sucessor aí, o 8400, é um bom processador. O problema é que ele encareceu um pouquinho. Ele está sendo encontrado aí na casa dos R$870. E nós temos uma outra limitação agora por causa do timing. A única plataforma disponível da Intel nesse momento para a 8ª geração são as plataformas Z370, que são chipset entusiasta, e o resultado é que são placas mais caras. Então nós estamos, pelo lado da Intel, com algumas limitações. Para nós partirmos aí, para dar uma olhada no que os Ryzen têm para oferecer, nós já testamos o Ryzen 3, nós usamos isso no PC baratinho, e deu para ver ele passando bastante trabalho com alguns games pesados em processador. Então, nós temos que montar o nosso PC ideal partindo de um Ryzen 5. Começamos com o Ryzen 5400, é um processador que a gente já havia feito comparativos contra o Core i5, aí na metade do ano, e ele apresentou um desempenho bem interessante. Vários dos games a gente conseguiu a nossa meta, que é rodar aqui a 60 FPS, qualidade alta, mas ele às vezes passa um pouco de dificuldades. Então, por exemplo, nós tivemos algumas quedas de frames mais notáveis em Assassin's Creed Origins. Elas são pontuais, não é toda hora, mas em alguns momentos, principalmente quando você está no topo de alguma estrutura e vendo alguma base onde tem muita gente, muitos elementos na tela, nós tivemos quedas para baixo, aí na casa dos 40 FPS. Então é notável, são instantes, não é o jogo todo que temos quedas. Se você vê o relatório do próprio Assassin's Creed Origins, ele diz que o gameplay está estável, porque apesar de quedas em geral, ele se mantém acima dos 60 FPS. Mas não é o tempo todo. Então nós tivemos essa dificuldade. Em Ghost Recon Wildlands nós também tivemos movimentos abaixo dos 60 FPS. Sempre lembrando que a gente tenta focar nas piores situações do processador, nos momentos mais difíceis do jogo, para mostrar para vocês as quedas. Então, apesar de não serem momentos muito bonitos do processador, como ele está se saindo, ainda assim também são as suas maiores quedas. Então, o Ryzen 5400 é um processador que dá para jogar muito bem, ele está com um custo aí abaixo dos R$500, eu tenho visto ele tão próximo do Ryzen 3, que vale mais a pena você comprar o Ryzen 5400,
Mas o nosso objetivo aqui é montar a máquina ideal, que você tenha realmente um bom desempenho e a gente vai gastar um pouquinho mais em processador. E é por isso que entra em ação o Ryzen 5 1600. Ele é o processador logo um pouco acima em relação ao 1400, o investimento não é tão mais alto e ele ainda está dentro da faixa de preço que a gente gastou lá no começo do ano, porque ele hoje está com custo na casa dos R$700, então ele está mais ou menos custando o que o Core i5 7400 custava quando a gente montou pela primeira vez esse sistema. E uma vantagem bem interessante é que o Ryzen 1600, que inclusive já está montado aqui, ele conta com um ótimo cooler box. Então, diferente da Intel e aquele cooler box super barulhento deles, que vem junto aí com os Core i5 da vida, a AMD evoluiu bastante os seus cooler box e nós temos aí um bom modelo, bem silencioso, mantém as temperaturas baixas, então você já não precisa se preocupar com isso. Pode ir com o cooler box que você não vai ter problema. Lembrando que o 1600 também ele é um processador aí que não aquece muito e que não tem frequências tão altas, então você também não precisa de um cooler super potente para lidar com ele. Para a plataforma AMD, a M4, no caso nós estamos usando esta placa aqui, essa é uma AB350M, modelo da Gigabyte. Nós estamos recomendando para esse PC você usar uma placa B350. Nós temos uma plataforma mais barata, que é a A320, mas a diferença de preço que surge entre essas placas às vezes é muito estreita. Nós temos pouca diferença entre o chipset A320 e B350. E nós estamos recomendando aí esse chipset, tem aí, além desse modelo da Gigabyte, temos modelo da ASUS, modelos da MSI, temos bastante modelo já está aumentando bastante a disponibilidade de placas AM4 no Brasil. E vantagem é que as B350 costumam trazer mais conexões, costumam trazer como essa aqui, tem NVMe, tem mais slots, tem 4 slots para memórias DDR, então as B350 não são tão mais caras que as A320, isso é uma opção melhor porque você tem placas mais completas e principalmente suporte para overclock. A A320 não tem suporte a overclock e com esse modelinho aqui nós passamos a ter possibilidade de overclockar. É uma vantagem da linha Ryzen, mais uma comparado aí em relação ao Core i5. Todos os modelos Ryzen são overclockáveis, independente de se você comprar um Ryzen 3 ou um Ryzen 7. Todos eles têm possibilidade de fazer overclock e é o caso do nosso carinha aqui, do Ryzen 5 1600. Ele tem o clock base em 3.2, chega aí com turbo a 3.6. A AMD tem a tecnologia XFR, que pode subir um pouquinho mais o clock em um núcleo específico. Mas a gente vê com uma certa tranquilidade o overclock dos processadores Ryzen chegar a 3.8 em todos os núcleos sem dificuldades. Aqui eu vou abrir um parênteses, que o pessoal sempre pede overclock, sempre os testes em alta frequência. O que acontece é o seguinte, a fabricante ela é obrigada a entregar o processador, o produto para você, a placa de vídeo, o processador, operando nas frequências em que ela foi vendida. Então, no caso aí do 1600, ele tem que operar 3.2 de base, subir a 3.6 e tudo isso funcionar muito bem. Quando você overclocka, você está tentando buscar mais desempenho, mas você está fora da região onde a fabricante é obrigada a te entregar esse desempenho e você entra no que o pessoal adora dizer que é o sorteio do chip. Você pode pegar um Ryzen 5 1600 que sobe muito bem para 4.1 e funciona e não aquece e fica estável, e você pode dar o azar de pegar um chip que sobe muito pouco e já começa a superaquecer ou começa a ter problema de estabilidade, começa a dar tela azul. Baseado na nossa experiência, a gente vê que praticamente todos os processadores da linha Ryzen vão tranquilo até 3.8. Você consegue subir dessa frequência, muitos operam a 3.1, 3.2, 3.4 de base, você consegue pegar todos os núcleos e pôr a 3.8 e você não tem problemas. Muita gente leva 3.9, 4 GHz e consegue estabilidade. A gente não faz os testes overclockado porque a gente quer ter a certeza de estar mostrando para vocês uma performance que vocês vão ter. Se nós overclockarmos e dermos sorte no sorteio do chip, pode ser que a gente tenha um Ryzen que tenha um desempenho melhor que os outros. Então, é o seguinte, você vai ver os testes, está operando em clock base, e se você conseguir overclockar, conseguir um bom desempenho, você vai tirar mais do que a gente tem no vídeo. Mas no vídeo a gente precisa mostrar a base, a certeza, aquilo que a AMD é obrigada a entregar a você com esse produto. Nós chegamos a testar aí, em 3.8 eu não tive dificuldade nenhuma em overclockar, não tive problema de aquecimento e ganhou um pouquinho de desempenho, que foi bem-vindo, já que o Assassin's Creed Origins tinha uns momentos que ele não caía muita coisa, ele caía para uns 55 FPS, no máximo teve quedas para 50, mas ajudou a reduzir um pouquinho essas quedas e já estava estável, mas ficou um pouquinho melhor com esse overclock. Então, se você quiser explorar isso, essa dica também fica bom para quem decidiu ir para o Ryzen 5 1400, ele roda praticamente todos os jogos muito bem. O overclock talvez ajude naqueles momentos que a gente notou algumas quedas. Mas sempre lembrando, não tem como a gente garantir que você vai comprar o processador, vai overclockar e vai ter o mesmo resultado que a gente.
vai dar sua sorte. Você pode pegar um chip muito melhor que o nosso ou algo que mal overclocka. Bom, então agora nós temos o nosso primeiro eliminado do ano. Entra o AMD Ryzen 5600 e sai o Core i5 7400, enquanto não chegam plataformas mais baratas com o chipset da Intel e enquanto o Core i5 não dá uma reduzida no preço, a AMD é quem está entregando a nossa melhor solução para o PC do custo ideal. O Ryzen 5600 entrega o que a gente precisa e custa mais barato, as placas-mães estão mais baratas, e o detalhe é que a gente ficou mais ou menos na mesma faixa de preço. Os dois processadores custavam 700, né? Quando a gente montou com o Core i5, esse aqui também custa 700, e as placas-mãe estão na casa dos R$500, as B350. Hora de dar uma olhada num dos caras que tem mais dado dor de cabeça para quem monta PCs. Essas são as memórias RAM. Nós montamos o nosso PC no começo do ano com duas memórias de 4 GB para fazer o Dual Channel em 2400 MHz. Nós tínhamos um total de 8 GB de memória DDR4. E ao longo do ano, os testes que a gente vem fazendo, vem mostrando que 8 GB ainda é um bom patamar para você montar o seu PC gamer. Se você quer ter um pouquinho mais de margem, quer montar um sistema que talvez segure mais para o futuro e tal, até pode investir um pouquinho mais de RAM, mas ao longo dos nossos testes, 8 GB tem dado conta. Mesmo os jogos que mais consomem, como a gente tem notado aí, o Forza 7, um jogo que meio que quer consumir os 8 GB todos, ele não tem problemas de desempenho e esse é um bom patamar. Nós temos o problema do preço. Então, no começo do ano, quando nós montamos esse PC ideal, cada módulo custava R$175 de memórias DDR4 de 2400 MHz. Hoje, cada módulo está custando R$300. Ou seja, o que nós comprávamos dois, a mesma característica está pagando só um praticamente nesse fim de ano. E nós temos também a questão de, o pessoal sempre destaca muito o ganho de desempenho dos processadores AMD Ryzen com frequências mais altas, mas você precisa pesar. Nós estamos contando bem aqui o orçamento e em alguns momentos a diferença de preço da frequência das memórias acaba pagando um processador que seria melhor. Então, ao invés de você gastar muito em memórias, você compraria um processador mais potente de uma vez. Então, é sempre bom ficar de olho qual é o preço que você vai encontrar. No momento, infelizmente, as RAMs estão muito caras e o preço mais aceitável que eu encontrei foram das operando a 2400 MHz. São elas que nós usamos ao longo do vídeo, dos testes que vocês vão vendo. Então, esse é o nível de desempenho que você já consegue com 2400 MHz. Se conseguir memórias um pouquinho mais rápidas, vai ganhar um pouquinho mais de desempenho. É uma coisa aí sempre bem-vinda se o custo não estiver muito mais alto. Lembrando que a plataforma Ryzen tem a vantagem de já dar suporte até memórias a 2666 MHz, mas obviamente você consegue frequências mais altas, além do que só o que a própria AMD diz que suporta. Mas você já tem aí esse patamar de desempenho, se você conseguir achar um preço legal, vale a pena você investir mais. Bom, memória RAM aí definida, continuamos usando 8 GB de memória. Hora de a gente dar uma olhada neste carinha aqui, na placa de vídeo do nosso computador. Essa aqui é a RX 470, modelo da Power Color que nós usamos no começo do ano. Entregava aí qualidade alta, próximo dos 60 FPS. Mas novamente nós vamos ter que rever a nossa escolha por conta de como o mercado mudou ao longo de 2017. Então foi lançada a nova geração, nós temos aqui uma 470, nós já temos o lançamento da 570 disponível no mercado brasileiro. É basicamente o mesmo chip, ele só tem aí, a AMD conseguiu fazer algumas melhorias, refinamentos em cima da litografia, da fabricação desse modelo e conseguiram por conta disso elevar um pouquinho os clocks, o que faz aumentar um pouquinho o desempenho, mas nada muito grande. O que acontece é que a mineração acabou com as Radeon no mercado brasileiro ao longo do ano. Então, enquanto a RX 560 a gente ainda consegue achar por um preço competitivo em relação ao GTX 1050, as 570 e 580 têm sérios problemas em comparação de preço contra as rivais da NVIDIA, como a GeForce GTX 1060 de 3 e de 6 GB. E o custo-benefício que esse cara tinha era imbatível e a gente não consegue mais. Ele tinha um custo na casa dos R$800 quando a gente montou esse computador em fevereiro e a gente não tem mais nada que tenha esse nível de desempenho disponível hoje no mercado. Então, o mais próximo que a gente consegue é, descendo um degrau, pegar uma GTX 1050 Ti, que custa aí entre R$600 e R$800, dependendo do preço que você encontra, só que tem menos performance que essa placa. Então, obrigatoriamente, a gente vai ter que subir. A RX 570 você encontra por valores na casa dos 1.100, o que é bastante caro. Vê que a gente subiu R$400 o custo da nossa placa para ter basicamente uma 470 com um pouquinho mais de performance por conta de frequências. O jeito é a gente trocar a placa de vídeo, porque se é para a gente gastar na casa dos 1.100, é preferível a gente investir mais de uma vez e pegar um cara como este aqui,
a GeForce GTX 1060 de 6 GB, que você já encontra no mercado brasileiro na casa dos 1.300. Então você tem um ganho considerável de desempenho comparado ao que a gente tinha ali com a 470. Esse ano está precisando, porque nós temos casos, o Assassin's Creed Origins está pesadíssimo em placa de vídeo, então para a gente conseguir rodar em uma qualidade alta, a gente precisou de muita performance no chip gráfico. E nós optamos aqui pela versão de 6 GB. Existe também outra versão, que é o caso da GeForce GTX de 3 GB. Eu tenho aqui uma caixa de um modelo da PNY. É uma placa que também está custando na casa dos R$ 1.100. E aí você tem que ficar de olho enquanto você quer gastar, porque nós temos uma diferença de desempenho entre elas. Nós temos alguns núcleos CUDA desativados na versão de 3 GB. A diferença de performance não é gritante, mas é também bom ficar de olho na questão da memória. Como nós temos 3 GB aqui, vai ter alguns games que vão precisar de mais memória que isso para rodar em qualidade alta em Full HD. Tem games já consumindo na casa dos 4 GB. O que força essa placa a eventualmente ter que baixar algumas coisas como texturas, rodar as texturas ao invés de rodar no alto, ter que rodar no médio, alguma coisa assim, você vai ter que fazer algumas concessões. Como o preço está bem próximo, né, nós temos uma diferença de 100, 200 reais entre os dois modelos, a nossa escolhida esse ano vai ser mesmo o modelo de 6 GB da GTX 1060. Vamos ver se os preços normalizam. Acho que a RX 570 não vai voltar a ser aquele custo-benefício fantástico que nós vimos lá no começo do ano. E com os preços próximos, como estão acontecendo, a nossa preferência vai pela 1060 de 6 GB, que volta e meia aparece aí por uns 1.200, 1.300 reais. E aí acaba sendo uma excelente placa por ter bastante quantidade de memória, temos aí 6 GB, e por um excelente desempenho para você jogar em Full HD, em qualidade alta ou ultra. Ela vai conseguir rodar alguns games em qualidade ultra, se você quiser ativar. Bom, então o processador, a placa de vídeo e a placa-mãe já estão escolhidos, nós temos aí definido também 8 GB de memória DDR4. Agora falar um pouquinho das outras especificações desse computador. O pessoal já deve ter notado que o gabinete continua sendo o Thermaltake Versa H15. É um gabinete compacto, é uma coisa que a gente gostou muito de usar aqui, porque ele não ocupa muito espaço e a gente tem muita tranqueira jogada em cima das mesas, mas aí praticamente fica por conta aí da sua opção. Se você quer um gabinete full tower, se você quer um gabinete compacto, se você quer um mais discreto, que nem é o caso desse carinha aqui, que é todo preto, se você quer um com mais recursos e um visual mais gamer, isso fica realmente por sua conta. É só bom cuidar se ele tem uma boa quantidade de saídas de ar. Então, por exemplo, aqui nós podemos montar 2 ventoinhas lá na frente, nós temos espaço para pôr um water cooling, um radiador dos grandes aqui em cima, mais um espaço aqui atrás para pôr mais uma fan. Ou seja, ele é compacto, mas também tem aí uma boa quantidade de BIOS, se você, para quem quiser usar um drive de CD no século XXI ou vários HDs e tal. Basicamente você só precisa ficar de olho se ele tem todas as conexões, boas saídas de ar, vai aí pelo seu gosto. Outras configurações, nós estamos mantendo essa fonte aqui. Essa é da Thermaltake, a Smart Series, 500 watts. Como o nosso hardware é eficiente, a GTX 1060 não consome muito, o Ryzen também não é um processador de consumo muito alto, ela está dentro das especificações para lidar com isso e mantém o preço na casa aí dos R$215. Então ela é uma fonte com selo 80 Plus e entrega o desempenho que a gente procura por um preço acessível. Se você tem, aqui é um ponto importante você levar em consideração, se você tem planos de aumentar a performance do seu hardware, pretende investir no futuro em uma placa de alto consumo, pretende fazer um SLI, um Crossfire, fonte é um bom componente para você fazer um investimento pensando a longo prazo, porque você pode ir evoluindo as peças do hardware, mas aí você precisa de uma fonte compatível com qual é o seu objetivo no futuro. Uma fonte de 500 watts é um investimento que vai lidar bem com o futuro, até porque as placas têm ficado bastante eficientes, né? Principalmente aí a geração Polaris melhorou muito a eficiência da AMD, a NVIDIA também vem evoluindo bastante seu consumo, sua performance por watt, então a tendência é que uma fonte de 500 watts receba upgrades futuros sem problemas, mas se você quiser fazer um sistema mais robusto, vale a pena você ter em mente investir numa fonte pensando no longo prazo. Outros elementos do hardware, nós temos aqui um HD de 1 TB da Seagate, é o mínimo hoje em dia, qualquer um que monta PC sabe como está ficando muito grande os games, como eles estão ocupando muito espaço, você tem games ultrapassando 50, 100 GB, então você precisa pelo menos 1 TB e cogitando aí comprar mais que isso se você quer instalar muitos games. Nós temos aqui embaixo um item opcional, um SSD, e definitivamente está caro, está mais de R$300 um SSD de 120 GB em média, mas a gente recomenda muito, principalmente se você pegar um de 120 GB para instalar o sistema operacional e os aplicativos que você mais usa. Pode não ser um investimento inicial, pode ser uma coisa que você compra depois para adicionar no PC,
mas ter um SSD torna o sistema muito mais ágil. Toda vez que você for ligar e desligar, você vai perceber a diferença. Os aplicativos que você conseguir pôr no SSD vão abrir muito mais rápido. Então, se você tem aplicativos que costumam demorar, como Adobe Premiere, alguns Photoshop, tem aplicativos que levam, games que demoram para carregar. Você coloca os games e os aplicativos que você mais usa no SSD e você vai ver que a diferença vai ser bem grande. Então, nós temos aí o hardware montado. Ele entrega o objetivo nosso, que é o Full HD, 60 FPS, em qualidade alta ou ultra, com uma 1060, deu um pouquinho mais de margem, a gente consegue jogar. Alguns games a gente consegue jogar em 1440p, né, o Quad HD, depende aí do quanto o jogo é pesado. E é hora de dar uma olhada na dolorosa, na nossa conta. A placa de vídeo encareceu, quase dobrou o preço. Nós tínhamos uma placa que custava R$800, a nossa placa atual custa R$1.300. Então, foi disparado o componente que mais encareceu entre fevereiro e dezembro. Morreu aquele segmento excelente da RX 470 por R$800, era uma placa num custo e uma performance muito boa. Infelizmente, a gente não tem mais ninguém para pôr e, como a gente quer garantir um bom desempenho, a gente teve que subir. O Ryzen 5400 entregaria um bom desempenho por R$400 a R$500, mas a gente quer montar um PC ideal, que é um PC que vai rodar tudo sem nenhuma dificuldade, então a gente foi de Ryzen 5600, que manteve o preço, pelo menos o processador na casa dos 700. A RAM encareceu, como eu falei para vocês, então subiu de 175 para R$300 cada um dos módulos. Mais uma grana entrando, e o resultado é que, enquanto o PC que a gente montou lá no começo do ano tinha o hardware, né? Não estou contando gabinete, teclado, mouse, tela, estou contando só os componentes internos, nós gastávamos R$2.500, R$2.600, a gente encareceu para R$3.500. Eu sei, eu também não estou feliz, mas subiu o nosso preço para R$3.500 do nosso PC ideal. A parte boa também é que é um PC excelente, nós estamos falando de um PC que não tem limitação nenhuma com nenhum jogo, você joga tudo em qualidade ótima. Aqui esse é o mesmo lugar. I'm in, let's go. E tem uma certa coincidência, porque 3.500 é mais ou menos o que você encontra, às vezes, o Xbox One X à venda, né? Ele foi anunciado inicialmente por R$4.000, mas aí já de lançamento, com pagamento à vista, você já tinha 3.500, 3.000, casos mais pontuais 3.200, 3.300. Mas é mais ou menos o que você gastaria para comprar um Xbox One X, e esse valor é acidental. Foi depois que eu joguei na calculadora e somei tudo, deu o preço parecido com o console da Microsoft. E fica a pergunta, eu deveria montar esse PC, do custo ideal, ou comprar um Xbox One X? Para responder essa pergunta, primeiro eu coloquei esse nosso carinha aqui para rodar games em 4K, e o resultado é péssimo. Nós não conseguimos manter mal 30 FPS em 4K qualidade média. Lembrando que a gente fez recentemente um vídeo montando um PC para você jogar mais ou menos parecido com o Xbox One X. Eu gastei bem menos em processador e gastei bem mais em placa de vídeo. A placa de vídeo era uma GTX 1070. E o que acontece é que para rodar em 4K você precisa de muita performance de placa de vídeo, e é o que a 1060 não tem, pelo menos não para encarar 4K. Então, por exemplo, Rise of Tomb Raider a gente passou raspando a 30 FPS, às vezes caindo abaixo dos 30 FPS. Witcher a gente conseguiu uma média um pouquinho melhor, conseguiu uns 40, mas de novo, é rodando em qualidade média, enquanto o Xbox One X, o equivalente é muito mais próximo do alto e do ultra do que do médio. Então ele não tem performance para rodar em 4K. Mas em compensação nós temos também uma diferença, que é, nós investimos muito mais no processador. O nosso Ryzen 5600 é muito melhor que o processador que está no Xbox One X. E é por isso que ele consegue entregar 60 FPS em momentos que o Xbox One X não vai conseguir nem relar nessa taxa de quadros. Então, por exemplo, PlayerUnknown Battlegrounds já foi anunciado que vai rodar 30 FPS, nós temos Assassin's Creed Origins, está rodando a 30 FPS, vários games que foram travados a 30 quadros porque não tem performance de processador. E para o nosso PC isso não é problema nenhum. Ele tem processador para encarar qualquer jogo, por mais pesado que ele seja, nessa taxa de quadros. Então acaba sendo também essa diferença de o que você prefere. Você quer alta resolução ou você quer jogar a uma taxa alta de quadros.
Normalmente quem joga na TV já está acostumado a conteúdos a 30 FPS, 24 FPS, filmes, TV, tudo mais, e acaba se incomodando menos em jogar games a 30 FPS. Agora no PC, quando você está com teclado e mouse, com aquela experiência do monitor, normalmente 60 FPS é o mínimo que você deseja, é o que você quer, e se não, até mais que isso se for jogos competitivos. Hey, como anda? Então o preço é parecido, mas os públicos são diferentes. Você escolhe aí baseado no que você quer. Se você quer 60 FPS, isso aqui entrega e o Xbox One X não entrega. Se você quer 4K, é melhor nem tentar pôr esse PC rodar 4K, porque o resultado não vai ser muito bom. Outros componentes, então, eu coloquei no artigo, recomendei um monitor Full HD da Asus, que tem um tempo de resposta de 1 milissegundo, mas aí realmente é uma coisa que a gente não vai cobrir aqui muito a fundo. É bom você só procurar um monitor de preferência IPS, que não tenha muita distorção, que tenha boas cores e que tenha um bom tempo de resposta rápido. Se você está de olho aí em um monitor FreeSync ou G-Sync, também é um recurso que pode ser interessante, baseado em qual placa você vai escolher para o seu PC. Tem que lembrar que entra na conta aí a licença do Windows, que não é lá muito barata também. E tem também toda a questão de periféricos. Nós vamos fazer ainda um artigo com periféricos. Então, o Eto, que cuida das reviews lá no Adrena, mandou algumas sugestões de periféricos, controles, né, que nem esse gamepad, fones de ouvido. Ele mandou pra gente sugestão de alguns periféricos pra gente usar no PC do custo-benefício, nosso PC ideal pro ano. Não vou me estender nesse vídeo, nós vamos fazer um vídeo em separado só para falar das sugestões de periféricos que ele trouxe, tanto para os PCs aí, o custo-benefício, o PC ideal, cada um desses ele mandou aí algumas recomendações, nós vamos falar um pouco mais a fundo de cada um desses periféricos, então fica de olho que em breve vai ter um vídeo só com esses componentes aqui. Bom galera, esse aqui então é o nosso PC ideal, esse é o cara que a gente recomenda você montar. É um PC gamer que tem capacidade de encarar qualquer jogo em qualidade alta, a 60 FPS ou mais. Para vocês verem mais detalhes de cada uma das peças que nós usamos, alguns testes que nós rodamos também, você pode ver o link que está na descrição desse vídeo, e aí a gente tem tudo descrito por lá. Para não perder nenhum vídeo, não deixe de assinar o canal. Lembrando que a gente já fez o PC baratinho de 2017, já agora montamos nosso PC ideal de 2017, e para fechar o ano nós ainda estamos correndo aí para fechar um artigo que vocês pedem muito, que é o PC dos sonhos do ano, que é o melhor hardware disponível das fabricantes, montar o PC mais impressionante que dá para montar com o que foi lançado esse ano. Então a gente está correndo, eu espero que a gente consiga ainda antes de virar o ano colocar esse artigo no ar. Então é só você assinar o canal que você não perde quando todos esses conteúdos que eu mencionei vão ao ar. E nos vemos numa próxima. Tchau, tchau!